chamar a primeira palestrante, que seria Angélica Hermínia Oliveira, que ela é médica, homeopata e psicoterapeuta de base psicanalítica. A segunda, que irá contribuir com a nossa mesa, será Rita Neves, que ela é nutricionista, graduanda em nutrição esportiva, recordista sul-americana de natação pela seleção brasileira e especialista em modulação intestinal. A terceira vai ser, no caso, Analice Santos, conhecida como Madhyum Glavo, educadora física, massoterapeuta ayurveda, reikiana e instrutora de yoga ashtanga. Para iniciar nossa mesa, eu vou pedir para que Angélica dê as suas contribuições. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Petrusca, ao convite, a oportunidade de estar aqui, a todos vocês, muita gente conhecida, amigos aqui, estou me sentindo em casa. E as colegas que vão dividir comigo a mesa. Bom, eu fiquei pensando no tema instigante. Será que ainda, neste século, podemos separar a mente do corpo? Então, vou fazer a pergunta, e não vai precisar ninguém responder, mas para dentro de si, se tem alguém aqui, que é público que veio para esse evento, se tem alguém aqui que realmente acredita que a mente é separada do corpo, ou que a gente pode que existe um conjunto de matéria funcionando sem uma energia que circula, se isso existe. Em que pese eu achar que esse público aqui poderia dizer, todo mundo, não, a gente acredita que o espírito é ligado com a matéria, que a matéria não funciona só, que um corpo, ao encontrar ele paralisado, ali não acabou ali. Ainda assim, nós, pela nossa estrutura e pela nossa história, a gente insiste em levar o nosso corpo para um tipo de tratamento dissociado de uma energia que circula integrando o corpo, porque ela vem de ancestrais a ancestrais. Esse modelo de achar que a matéria ela pode funcionar isoladamente de um outro tipo de energia que anima esse corpo. Então eu vou pautar minha fala e explicitar essa relação mente e corpo, contando como foi que eu vim para esse segmento. Eu sou médica e comecei com dermatologia. Fiz dermato porque achava fácil, eu era monitora e tinha ficado grávida, e Dr. Fred e Dr. Delcio excelentes. Eu resolvi fazer a dermatologia porque sabia, e foi muito interessante para mim, porque eu ia fazer medicina social, porque aí como a minha tese foi o eczema atópico, que é aquele eczemazinho que dá nas dobras, a criança já nasce, hoje em dia todo mundo conhece, com atopia. A criança nasceu com alergia, já veio da criança, ela é atópica. Então essa foi a minha tese, o eczema atópico, na dermatologia. Então eu era especialista em eczema. Eu entendia tudo sobre eczema, nas dobras, quando era atópico, quando vinha por origem alimentar, quando vinha por origem ao leite da mãe. Então, pronto, ao estudar isso aí, comecei a fazer dermato e eu notava que o seguinte, ao botar o cremezinho de corticoide nas dobrinhas da criança, o mais delicado possível, o menos sintético, aí melhorava o eczema. E a criança parecia rinite. Começava a vir a rinite. Quando não, nos meus sobrinhos, que Deus bota mesmo para testar, ainda fazia asma. Melhorava o eczema, eu sensível, né? Eu digo, gente. E na minha própria tese tinha isso aí, na dermato, eu não era homeopata. Os estigmas atópicos que vinham juntos, então eram comorbidades, vinha associado eczema, rinite e asma. Na visão dos autores da alopatia, da dermatologia, eram comorbidades. Mas eu via que ao pôr, aprofundava a doença. Algumas crianças com a origem, com a estrutura melhor,
Você podia usar um corticoidezinho lento e ficava indo e voltando até elas crescerem mais, fazer 1 ano, 2, e não, aí tinha melhora, não aprofundava. Outras não. Outras a gente fazia o corticoide oral, iam ficando gordinhas, mas com probleminha de rinite. Qual é a pessoa sensível, dermato, que ao passar o corticoide vai querer que o menino tenha asma? Só que quem sabe e quem estuda pensa, mas quem não sabe não, manda para o pneumo. Aí o pneumo vai com a medicação mais profunda. Ou manda para o otorrino. Aí aprofunda a medicação, aí vai para um órgão mais profundo, a criança usa as bombinhas na primeira infância, que vai depois ficar com hipertensão arterial na idade adulta. Então, o que foi que houve nesse deslocamento? Eu desloquei a doença. Ao invés de eu quebrar minha cabeça no primeiro ano de vida, ou do primeiro a 7 anos, com aquele eczema, com aquela hipersensibilidade da criança, deixando ela mesmo arranhada, querendo afastar os outros de si, não, eu passo adiante, eu aprofundo. Ao invés de uma criança mais agressiva, eu pego uma criança entristecida, abusada, medrosa com a asma e depois hipertensa. Bom, essa evolução, eu não sabia que era assim não, eu só me enjoava de viver passando corticoide. Era 3 opções: antifúngico, meus colegas que eu respeito, e vou aos dermatos com todo respeito, principalmente cuidar da parte que já está harmônica, mas assim, era antifúngico, antibiótico e corticoide. Para todas as doenças, na dermato, só saía. Então, foi quando rolou a especialização em homeopatia, que eu não conhecia. Aí, qual foi meu carro-chefe? A minha tese de novo foi eczema atópico. Eu aí disse, agora vamos ver a pele. Por quê? Porque na homeopatia, o lugar mais superficial que você encontra de adoecer, mais curativo é a pele, que é o órgão que menos afeta a economia orgânica do indivíduo, que ele está mais, não ameaça a vida, é a pele. Aí, na estrutura da homeopatia, a cura se dá de dentro para fora, de cima para baixo, do espiritual para o físico, e dentro do físico, dos órgãos mais profundos para os órgãos mais periféricos. Aí veja a minha situação, porque eu fiz a especialização fazendo dermato, atendendo e fazendo a especialização. Aí, quando viu uma pessoa com eczema, o remédio ia tratar primeiro o espírito da criança extremamente irritada com a sua própria mãe, uma das grandes causas do eczema, e do atópico, mesmo que traga na linhagem conflito mesmo entre os pais, da própria mãe com a maternidade, conflitos da afetividade com a limpeza, aquele conflito daquela mãe que quer a criança linda, limpa e não sabe tocar, abraçar, ou mesmo que saiba, fica gastando muita energia com a limpeza. Eu ouvi muitas as expressões lá no consultório. Olha, doutora, na hora da faxina, da faxina, a menina se irrita. A faxina de quê? Pensando que era do quarto. Não, que eu vou fazer a faxina nela. A limpeza. Os cotonetes, os cremes, tal. Então, aí o remédio homeopático, veja que situação. Se vir uma pessoa para mim, como vinha na dermato, com uma doença de pele, mas ela tivesse com gastrite, ou tivesse hipertensa, ou tivesse uma patologia mais profunda, uma asma, o remédio vai curar primeiro a asma para depois curar a pele. Só fazia piorar a pele, eu mesma tratando com remédio homeopático, eu comecei a fazer uma mistura, né? Aí então, mas a pessoa melhorava consideravelmente o todo, e principalmente a doença de base. A doença de base, depois eu conto um caso que me lembrei aqui. Aí, isso foi então ficando o seguinte, eu não posso mais. Eu pensei que eu ia poder conciliar, já que era tão periférico, né? Eu digo, eu não vou. Porque o remédio ele ia curar primeiro o básico, e daí todo mundo não queria ir para a homeopatia, porque se tomasse o remédio, amidalites de repetição, se tomasse o remédio certo, doutora, não me diga que vai encher de furúnculo. É possível? Mas será que é melhor o furúnculo ou a amidalite? Não é que queira ter furúnculo, mas se a criança está tendo direto isso aqui, tem que, no processo depurativo, isso corre para algum lugar. Muitas vezes é transitório e rápido, porque também se criou esse medo de que vai ficar com a pele toda estourada. Muitas vezes é transitório e rápido.
Eu mesmo, o máximo que tive foi uma bolha aqui grande, que eu tinha herpes simples. Tem mais de 15 anos que eu não tenho. Ao tomar, saiu uma queimadura, como se fosse uma aqui grande, passou. É bom, porque se a gente também, nesse mundo de hoje, quiser se curar sem sofrer, é um engodo. Não existe, né? Não existe. Eu vou até entrar num pouquinho disso, das vacinas, que as pessoas... A homeopata é contra a vacina. Não, a vacina é o mais semelhante à homeopatia, porque pega o vírus, tritura, dilui e tal, atenuado, e dá a pessoa para a pessoa desenvolver uma resistência. Eu vou falar o que é isso da vacina. Aí o que acontece? A homeopatia é isto, só que dilui até não ter mais nada, e aí a gente dá a energia que, ao tocar na energia da pessoa, se combinar, que é por princípio de semelhança, ou seja, se houver um campo energético para isto, combina e reage. Se não houver, o povo tem razão, é água de pote, e a gente tem que estudar para buscar o princípio mais semelhante. Que não é o específico para cada doença. Nós temos os específicos, são os nosóides, tuberculino, tuberculose, carcinosino para câncer, apis mellífica da abelha, se foi tal. Mas a gente procura buscar uma substância da natureza semelhante ao indivíduo. Aquela substância, quando ela é experimentada no indivíduo são, ele desenvolve sensações e reações que depois a gente seleta isso num conjunto de um livrão lá, a gente dá à pessoa que tem aquelas sensações. Então é uma arte. Aí eu estou dizendo isso porque a gente dá vacina e deve tomar para diminuir a incidência de doenças, mas ninguém deve estar pensando que vai se extinguir ou adoecer da natureza humana, pois ela faz parte da evolução da pessoa como um ser humano. Cada vez que o indivíduo é compelido a evoluir, ele adoece. E a raça humana, assim vieram as doenças. A primeira doença que cometeu o ser humano foi a sarna, que veio do pecado original, quando Eva e Adão, essa é a história do adoecer. Quando eles traíram a confiança, que se pegaram no desejo sexual, daí veio a coceira, chamada sarna. É a primeira doença do ser humano. Portanto, ou seja, quando uma pessoa tem essa doença, ela é a mais simples. Ela é muito da inquietação do ser humano, do desejo de busca pelo outro. Não é uma coisa que tem uma implicação grande dentro da pessoa. As doenças mais graves são ligadas ao sistema nervoso, que é a psoríase, e tem outra conotação, não é só pele. Aí vem a tuberculose pulmonar, foi sífilis, foi um outro período, né, do adoecimento humano, que era da promiscuidade. Aí vem a doença e limita a natureza humana para buscar novas condutas, novos valores morais, nova forma de sobreviver mais correto. Mesmo se extingue com a vacina ou com a penicilina, vem a tuberculose pulmonar. Aí, de novo, encontra-se o esquema tríplice, se extingue, está vindo o quê? Veio a AIDS, como uma forma de modificar essa promiscuidade do comportamento humano sexual. Limitou muito, passou a se falar camisinha, não limitou a conduta, que eu acho que limitou. Na minha forma de ver, essa geração é mais ainda cuidadosa do que a anterior um pouco, acho que até foi a minha. Eu acho que limitou mesmo, senti. Não tem a vacina, mas tem um coquetel e tal, mas aí o câncer, a geração que a gente está vivendo é cancerígena, que nem é vírus, nem é bactéria, não tem vacina, se procura estudar vacina para o HIV, ou para esse que está na moda agora, das meninas, HPV, mas não se estuda o sentimento cancerígeno, porque em cada doença há o sentimento gerador da doença. Essa é a verdadeira prevenção. Estuda a patologia, se ali é com promiscuidade e tem a ver com a sexualidade. Já o câncer, vou falar disso, porque daqui a pouco vai acabar, é muita coisa, mas por cima assim. O sentimento cancerígeno, só você estudar câncer, isso é multiplicação celular exagerada. De uma hora para outra, seu fígado começa a produzir um acúmulo de células ali dentro, não cabe e vira um tumor. Se é muito forte e não cabe, ele lança a mão em outro órgão, chama metástase, invade o outro órgão, promove a multiplicação celular. Essa é a mentalidade do ser humano. Atualmente, globalização, eu tenho que fazer tudo, ser bom em tudo, tomar frente dos outros, uma competitividade, não há
Eu sou médica, ela é nutricionista, ela me ajuda, ela é educação física, ela me ajuda, eu ajudo ela no que eu posso, eu não posso sair da minha alçada. Eu preciso do outro para viver, não. Foi o narcisismo, a cultura do narcisismo desenfreada, de eu poder tudo, não precisar do outro, acarretando uma sobrecarga e um desenvolvimento imenso a ponto de o organismo não aguentar. Então o câncer vem e limita. E limita, Natália. Então a gente tem que se perguntar, qual é a cura realmente do câncer? Não é só as vacinas. Então, o debate aqui, veja, a minha pretensão, o que eu queria deixar das minhas ideias, é o seguinte, é que a gente tem que estudar o corpo humano inserido dentro do humano. A gente não pode estudar o corpo humano, as doenças, como se fosse um piloto de uma matéria, um quadro negro, um conjunto estudando. Não, a gente tem que estudar dentro das condutas, porque o que diferencia o homem dos animais é a capacidade de pensar, de ser ético, de servir, não tem como. Mas cada vez que eu vou para um debate desse, Petruska está aqui, que ela é a pessoa que consegue estar dentro das regras e fora das regras, é a característica fantástica dela, ela obedece o grupo que lhe é solicitado e ao mesmo tempo ela salta, é que quando a gente puxa um debate desse, aí porque a Angélica é religiosa. Eu sou mesmo. Mas quem não é espiritual, não é religiosa de um conjunto de dogma. É o ser humano, não tem como, ninguém faz uma coisa e não escapa, porque é a capacidade do ser humano de sentir e pensar. É a estrutura egóica do ser humano que é assim. Então a gente foge querendo negar como se a gente pudesse ser, o que está se projetando, robô ou computador, um conjunto de ideias isolados do sentir e da instintualidade. Então a minha pretensão é enfocar o corpo humano com essa influência do sentir dele. Cada exemplo que eu vou deixar para as perguntas que exemplificariam essa interferência da doença, por exemplo, está na hora, perfeito, já tinha sentido, a insuficiência, hoje em dia, intolerância à lactose, é a moda, não era assim, por exemplo, realmente até eu que nunca tive intolerância à lactose, eu tenho sentido, então está tendo ou uma modificação da estrutura da lactose ou do ser humano. Eu digo também que da pátria-mãe, porque minha hipótese, baseada em outros autores também, né? Eu via na clínica e fui vendo que outras pessoas confirmavam isso. Como a lactose é o primeiro alimento que entra no ser humano, porque quando o bebê nasce, que faz, olha, para ele nascer, precisa entrar uma coisa que é involuntária, o oxigênio. Isso ele não escolhe. Ou nós estamos aqui porque... tal. Mas o segundo, que é o primeiro objeto de desejo de sobrevivência, é se alimentar oralmente pela mãe. Ali entrou a lactose. Qualquer problema nesta área, quando chegava lá, tantos eczemas que o leite, bastava diminuir o leite, melhorava os eczemas. Na dermatologia eu não era nem homeopata. A primeira coisa que eu fazia era, quantas mamadeiras de leite? 10 por dia. Vamos reduzir para 3. O eczema já melhorava. Muito. Melhorava assim, diminuía. Então tinha a ver isso, mas tinha a ver com esse excesso da mãe que entra no filho e uma mãe que, para a criança, veja o conflito. Ela precisa, mas a mãe é tóxica. Eu sou mãe e sei que a psicologia só existe porque mãe existe. É o grande amor e é o grande gerador dos problemas. Então, essa relação do sentir, não adianta querer tratar a intolerância se a gente não der esta ferramenta. Agora, o mais importante que eu acho da roda, que eu vou encerrar para a gente ouvir, é que eu não vou tratar tudo, Rita também não, nem a Annalise. É que o profissional que for tratar, mesmo que seja um ortopedista que quer cuidar do côndilo, do ossinho que tem aqui, ele saiba que não é aquilo só, que aquilo não é um parafuso. Às vezes é exatamente uma dor de cotovelo, que se mandar para a doutora Petruska, pode não resolver tudo, porque já a marca corporal, que era o que eu ia dizer, muitas vezes eu fiz a psicanálise, fiz a formação de psicanálise para compreender
Mas eu digo que a pessoa compreende, você interpreta, ela melhora a qualidade de vida, mas a marca corporal, a gente tem que precisar do conjunto, porque nós somos humanos marcados precocemente. Se for marcado de 0 a 7 anos, é a origem de todas as doenças crônicas que podem aparecer. Na hora que eu for fazer vestibular, pode aparecer na hora que eu for me casar, na hora que eu tiver separação conjugal, na hora que eu tiver uma falência financeira, artrite reumatoide. Mas a marca corporal, ou está na ancestralidade, que eu fui gerado, que vem da herança de papai e mamãe, e eu teria que cuidar desde cedo para pôr na latência, desenvolver os meus melhores DNA, que a gente hoje já sabe, a doutora Camila, eu ia ouvir, que o DNA hoje não é fixo e imutável, tem o DNA volátil, é a epigenética que estamos agora. Então, graças a Deus, a gente pode deixar na latência uns e outros virem à tona. Não sei se atingir, mas a gente está aqui para a roda de conversa, vamos navegar. A ideia é dizer que vocês já sabiam o óbvio, a mente e o corpo, e vamos agregar a terceira instância, quem tiver humildade, o espírito acima dos dois, regendo animicamente, misteriosamente, que às vezes deixa a gente acabado, a gente não sabe por que adoecemos. Obrigada. Boa noite a vocês. Foi muito bom o que você falou, porque vai completar o que eu vou dizer agora também. Primeiro quero agradecer a Petrusca, né? Estou vendo aqui muitos amigos e muitas carinhas conhecidas. Eu venho fazer abordagem em cima da nutrição e em cima de alguns paradigmas também, né? Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês, que ela já é conhecida com pessoas da área, mas vocês sabiam que nós temos um segundo cérebro? E vocês sabem quem é o segundo cérebro? Qual o órgão que é o segundo cérebro? Tem muita gente que sabe. Você sabe? Então, a gente vai falar dele hoje. A gente vai falar do intestino, que é a parte do corpo que eu mais gosto e que foi muito interessante na faculdade, onde eu cheguei. Eu fui atleta, aliás, vocês devem estar se perguntando, né? O que uma atleta está fazendo aqui? Então eu fui recordista sul-americana de natação, fui campeã brasileira de triatlo. Evidentemente isso me levou à educação física, né? Porque é um caminho quase inevitável. E, enfim, depois permeei por outros lugares, fui estilista, até que por fim a nutrição chegou na minha vida. E logo no primeiro semestre da faculdade, eu vi um anúncio de uma palestra que ia ter do Dr. Daniel Pêssego sobre justamente sobre disbiose intestinal, que era, e vinha explicando o que era, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, e eu fiquei imediatamente, absolutamente seduzida pelo aquele assunto. E só que quando eu fui ligar para lá para poder fazer inscrição, só poderiam pessoas que já estavam terminando ou formados em nutrição. Aí eu falei, não, agora me desafiou, eu vou querer estar nesse lugar de qualquer jeito. Aí eu liguei para lá e falei, olha, eu fui atleta e trabalhei com o corpo muito tempo, a nutrição fez parte da minha vida todo o tempo, fui usando meus cartuchos lá, será que não abriu uma portinha aí para eu entrar e tal, eu fiz educação física, não sei o quê. Pronto, ela falou, vou falar com o doutor e vou ver o que ele deixa. Só sei que, pronto, fui liberada de ingressar nessa palestra. E aí ele abordou sobre o que eu vou falar hoje, sobre a disbiose intestinal, sobre o intestino. Eu fiquei completamente apaixonada. E ele abordou no final da palestra, sobre dois assuntos que até hoje é muito polêmico, né? Sobre o que você falou hoje, sobre o leite e sobre o glúten. E ele falou vários assuntos que na faculdade eram praticamente proibidos de se falar, até porque a pirâmide alimentar era ao contrário do que ele estava mostrando.
Então, ele chegou e falou assim, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês tenham cuidado com quem vocês vão falar sobre esse assunto. Isso foram 6 anos atrás, né? Que ninguém era intolerante à lactose, pouco se falava em glúten. Então, vocês tenham cuidado com quem vocês vão falar, porque isso pode ser mal visto na faculdade e tal, não sei o quê. Pronto, aí fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E o que aconteceu? Quando eu chegava, eu fiz, inclusive na palestra dele, que depois eu vi saber que a gente se conhecia e que uma pessoa que trabalhava com ele tinha sido meu preparador físico e tal. E ele perguntou se alguém tinha sido atleta no público, eu me identifiquei. E eu percebi que toda vez que eu chegava em uma prova que eu tinha exigido muito, né, fisicamente, eu chegava vomitando. E eu nunca entendi aquilo, porque eu tinha testado vários tipos de alimentação e toda a prova eu chegava vomitando, e eu percebia que muitas vezes eu deixava de ir além porque eu meio que já no final já começava a passar mal. E aí, quando ele foi explicando tudo na palestra, eu fui entendendo o que acontecia comigo, né? Que eu, na realidade, eu me alimentava erradamente na minha pré-competição, antes da competição, por um esforço físico muito acentuado, tá? Só fiz esse resuminho para dar uma entrada aonde que eu cheguei na disbiose intestinal. Então, eu vou falar agora um pouquinho, dar uma pincelada sobre o trato gastrointestinal, né? O trato gastrointestinal tem várias funções, e entre essas funções principais tem a digestão, a absorção, a excreção. Ele é responsável também por parte do sistema imunológico e parte do sistema neural, né? Então, nós temos no intestino a primeira barreira, que é a mucosa intestinal. Que essa barreira, o que ela faz? Ela cria uma barreira entre os invasores para os enterócitos, para esse sítio ativo, tá? Depois disso, nós temos a microbiota intestinal, que é justamente aonde vive as bactérias boas e as bactérias patógenas. O que acontece? Quando a gente tem elas competem pelo mesmo sítio ativo. Quando a gente tem o aumento das bactérias patógenas em detrimento das bactérias boas, aí é onde a gente é causada a disbiose intestinal. A disbiose é justamente isso. Quando a gente começa a se alimentar muito mal, começa a comer, eu diria, junk foods da vida, quando você começa a passar o horário de comer, quando você começa a comer muita comida condimentada, processada, comidas já prontas, quando você inala muito tóxico, come muita coisa, os cafezinhos da vida com plástico, tudo isso, até o ar, a poluição que a gente respira, o agrotóxico, tudo isso pode causar disbiose intestinal. Tá? Então a gente tem essa primeira barreira, que é a mucosa, que é que vai defender esses invasores do epitélio. Nós temos a segunda barreira, que é a microbiota intestinal, que é essa colonização de bactérias que vivem nesse espaço. E a gente tem uma terceira barreira, que é esse tecido intestinal, que é onde tem as vilosidades. O que são as velocidades? Essa parte do intestino, eles têm os dedinhos, como se fossem os dedinhos. E esses dedinhos, né, eles têm um elozinho que chama tie junctions, que é para manter essas velocidades fechadas. Quando você tem a disbiose intestinal, há uma permeabilidade intestinal. O que é a permeabilidade? É quando a gente abre esses dedinhos. Então, veja bem, a gente está aqui, pena que eu não tenho um slide para mostrar, mas vou tentar mostrar com as mãos. A gente tem a mucosa, como eu falei, né, a mucosa intestinal. Dentro, no caso da mucosa, a gente tem essa parede, porque os probióticos, né, que na maioria deles são lactobacilos, bifidobactérias, firmicutes e vários outros nomes, eles fazem uma camada de proteção, e aqui nessa outra parede a gente tem essas velocidades.
Quando há essa questão da desbiose intestinal, a gente tem um achatamento dessas vilosidades. Essas vilosidades são compridas para que elas possam absorver a maior quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, os nutrientes que a gente precisa para a nossa bem viver, certo? Então, quando a gente tem a desbiose intestinal, há um achatamento e há uma permeabilidade intestinal. Então, o que acontece? Essa barreira que deveria ser uma barreira de proteção, ela fica totalmente aberta. Então, o que acontece? Há uma translocação bacteriana de bactérias, de fragmentos tóxicos, de macromoléculas, de alimentos alergênicos, várias dessas substâncias invadem essa barreira. Invadindo essa barreira, o que acontece? O nosso sistema imunológico grita. Então, o que vai acontecer? Os macrófagos mandam um sinal e diz que onde ela explicou, né, agora, manda o sinal e dispara a histamina. A histamina vai fazer o que exatamente? Lembra quando a gente tem alergia que a gente toma antihistamínico? A histamínica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você ter alergias, ela vai fazer você ter rinite, ela vai fazer você ter todo esse produção de muco, vai fazer você ter bronquite e todas as ites que a gente convive diariamente aqui. Certo? Então, o que a gente coloca nessa situação? Para que essa primeira situação que eu estou explicando, para que a gente tenha aporte de probióticos, que a gente possa ingerir lactobacilos, bifidobactérias, para que essa proteção dessa segunda parede ela seja tenha boa sustentação para proteger as nossas microvelocidades. A outra situação é que a gente possa ingerir bons alimentos para que essa nossa barreira não fique inflamada, porque um dos grandes problemas hoje em dia é a inflamação. A inflamação intestinal e a inflamação no sistema como um todo, porque o ser humano vive inflamado, né? E o que se sabe hoje? Que uma inflamação intestinal, ela é porta aberta para várias doenças, inclusive o câncer, né? Como o que você está falando hoje. Então, hoje em dia a gente sabe que a desbiose intestinal, ela é responsável, ela contribui para as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, como artrite, artrose, arritmias, como depressão, crise de ansiedade, inúmeras doenças, fibromialgia, doenças dores no corpo como um todo. Então, o que se fala hoje sobre o intestino é essa condição de você cuidar do intestino para que você possa ter uma saúde mental. O que acontece também? Quando a gente não tem uma boa absorção por conta da desbiose intestinal, tem aminoácidos importantíssimos para a boa função do cérebro. A gente tem o triptofano, que é precursor da serotonina. Se a gente não comer uma quantidade disponível de triptofano durante o nosso dia, tem pesquisas que mostram que o cérebro, ele exige da gente, não vou dizer que é um horário fixo, mas no meio da manhã e no meio da tarde, a serotonina. Quando a gente não tem essa serotonina fabricada no intestino, que hoje já sabe que em torno de 80% a 90% da serotonina é fabricada no intestino, ele induz que a gente coma carboidrato, porque para o cérebro o carboidrato faz o mesmo efeito que a serotonina. Portanto, o que acontece? Ele tem um efeito rebote, porque quanto mais carboidrato a gente come, mais vontade de carboidrato a gente tem que comer. Então, quando você tem um aporte adequado de triptofano, que é o que eu estava falando com a Petrushka, agora quando a gente começou, porque muita gente acha que eu apesar de ser nutricionista, não acredito em dieta, eu acredito em reeducação alimentar. E também não acredito que sozinha a nutrição vai fazer verão. Porque eu acho que para você seguir um plano alimentar,
Tem várias coisas que tem que ser feitas, inclusive eu estou aqui muito feliz de estar aqui nesse espaço, porque eu acredito na saúde integrativa, inclusive está escrito no meu cartão, eu priorizo a saúde integrativa. Se eu tenho um paciente, que aliás nós temos um paciente aqui hoje, que ele fez um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso, que eu acredito que foi um dos trabalhos mais importantes e com o maior sucesso que eu fiz, que fez comigo, com a Angélica e com o preparador físico, e que teve um resultado maravilhoso, se é possível fazer isso, por que não? Se a gente vai dar uma melhor condição para esse paciente, se ele vai ter um todo, se ele vai poder tratar psicologicamente, se ele vai poder tratar nutricionalmente, porque eu vou poder nutrir esse paciente para ela poder trabalhar. E ao mesmo tempo ela vai cuidar dele para eu poder exigir dele uma boa nutrição. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho. Voltando que eu interrompi, mas voltando ao triptofano, então, se a gente não tem um aporte, eu acho isso que eu vou falar agora maravilhoso, porque eu acho que o corpo é o sistema, a fisiologia corporal é uma coisa para mim muito sedutora, porque, veja bem, se você não produz, toda hora eu estou batendo no microfone, se você não produz, se você não tem disponibilidade de triptofano, você não vai produzir serotonina. Se você não produz serotonina, quando chegar no final da tarde, quando anoitecer, você não produz melatonina. Se você não produz melatonina, você não vai dormir adequadamente. Se você não dormir adequadamente, você não vai fazer a síntese de tudo que você realizou durante o dia para ser sintetizado à noite. Você não fazendo isso, certamente você vai startar uma produção exagerada de cortisol. Você startando essa produção exagerada vai dar tudo o que ela falou, porque o cortisol, ao mesmo tempo que ele é inflamatório, o rebote dele é totalmente nocivo. Então você, nesse aspecto, você vai ser uma pessoa mal-humorada, cansada, estafada, depletada, deprimida, sem libido, ansiosa e gorda. O que vocês acham desse pacote? Entendeu? Então, aí quando eu tento relatar isso sempre para os meus pacientes, será que é tão difícil comer bem assim? Entendeu? Será que vale a pena? Hoje eu estava escutando, até para poder ter mais subsídios para falar hoje aqui, uma palestra da Nete Guimarães, não sei se você conhece. Ela é psicanalista, é psiquiatra, é neurocientista, né, também. E ela estava falando de entre outras coisas maravilhosas que ela fala, ela estava falando, perguntando para o público se eles sabiam, que eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham de o que a população mundial gasta mais dinheiro com o quê? As pessoas que têm dinheiro, as pessoas que estão trabalhando para ter dinheiro, com que se gasta mais dinheiro? Alguém tem alguma sugestão? Comida. Com o quê? Com o quê? Comida. Cirurgia, o que mais? Comida, o que mais? Remédio. Quando ela falou, eu pensei que era remédio também. E não é remédio. E as pessoas gastam mais com cosméticos. Entendeu? Então eu fiquei muito surpresa com isso. Entendeu? Então muitas vezes chega pra mim e as pessoas falam assim, mas essa comida natural é muito cara. Mas ela tem dinheiro para gastar com cosmético. Ela tem dinheiro para botar na poupança e gastar com uma plástica, para fazer uma abdominoplastia, porque qualquer luxo, todo mundo quer fazer abdominoplastia, ainda é difícil de falar. Então, o que acontece? Como ela falou, a abdominoplastia não vai fazer você ficar bem, você vai ficar sem barriga, ok. E também, se não tiver cuidado, vai crescer na lateral, porque aqui chapa, mas aqui cresce. Então não vamos falar só de estética. A cabeça vai continuar ruim, entendeu? Você não vai continuar não dormindo. A libido vai continuar, sei lá, toda gostosona e a libido, lá embaixo. Então, o que adianta isso, né? É essa pergunta que eu tenho a fazer. O que adianta todo essa abordagem, né, de tipo esse culto à imagem, se o interno tá podre, entendeu? Se o interno tá ruim. Então, o que eu gostaria de falar e completar exatamente o que ela falou hoje que tem tempo? Como é que tá?
2 minutos. Então, o que eu poderia falar para vocês, né, nesse contexto? Se alimentar bem, né? Fazer atividade física, que é super importante. A gente ativa a serotonina, ativa o GH. A gente ativa o GH em 2 momentos, que é o hormônio de crescimento. Não é para a gente crescer, ele é para fazer com que a gente tenha disposição, aumente a massa magra. Quando a gente tem mais massa magra do que massa gorda, a gente tem mais mitocôndrias. Tudo de melhor na nossa vida. Então, assim, você com mais mitocôndrias, você perde, sua taxa metabólica basal fica mais alta. Então, boa nutrição, atividade física, cuidar do seu interior, se sentir que o tic-tac não está batendo bem, procurar um psicólogo, procurar alguém que possa te ajudar, fazer uma homeopatia, fazer uma massagem, fazer coisas que você possa melhorar internamente, porque eu acho assim, que para você ser um ser humano melhor, que é o meu objetivo de vida, você tem que ser melhor com você, para depois você poder ajudar o outro. Porque não adianta querer ajudar o outro se dentro de você as coisas não estão batendo bem. Então é isso que eu queria dizer para vocês. E acredito muito na saúde integrativa, não acredito em partes. Não, vou cuidar do dedo, vou cuidar do cotovelo, vou cuidar disso. Não, é como um todo. Achei muito bom o que ela falou. A dor do cotovelo, a dor no osso ou no músculo, realmente pode ser uma verdadeira dor de cotovelo. Obrigada. Olá, gente, eu sou Ana Alice, eu sou terapeuta corporal, eu trabalho com massagem yoga ayurveda, ela faz parte de uma tradição milenar, né, dos princípios ayurvédicos da Índia, e eu sou discípula de uma mestre, dessa mestre que criou essa técnica. Ela mora na Índia, tem 80 anos, é uma senhorinha espetacular, e ela criou essa técnica, essa massagem, com base no yoga. E por isso que se chama massagem yoga ayurveda, porque a gente trabalha com a técnica, com alisamento e deslizamentos, e a gente associa asanas ou posturas do yoga, que ajuda a abrir o corpo. Bom, o que é que eu vou falar? Eu vou falar mais de uma questão assim, bem na prática, do meu dia a dia. Tá? Eu atendo diversas pessoas com diversos processos e com várias buscas. Né? Quando chegam a mim, lá no meu colchão, eu atendo meu colchão no chão, utilizo um banco, eu massageio com as mãos, com os pés. E daí, cada um chega buscando uma coisa. Olha, Ana Alice, eu vim aqui porque eu estou muito estressado, estou com muita dor no corpo, tenho muita dor de cabeça e tal. Aí eu ouço, né, e eu vou deixando a pessoa se entregar. Então a primeira coisa que eu peço é que a pessoa respire. Porque quando você respira, você renova, você se refaz. A gente, no nosso dia a dia, a gente respira muito pouco. Então, na Ayurvédica, a gente basicamente busca respirar para a gente se remontar, se preparar para o outro dia. Então, quando você chega até mim, vou dar um exemplo, né? Hoje eu atendi uma pessoa, quando ela entrou, eu perguntei: oi, tudo bem? Você tá bem? Como é que tá o seu corpo? Ah, tô péssima. Nossa, eu tirei uns dias para relaxar, mas eu não consegui relaxar. Tô com muita dor de cabeça, assim, falou. Ok. Então, a massagem ayurvédica é um trabalho de abertura do corpo. Chegar e quer dormir, eu não posso deixar a pessoa dormir. Eu tenho que fazer ela trabalhar ali com a sua respiração, para renovar esse corpo. Ah, dói, né? Dói. Ela dói porque o corpo está falando, o corpo está gritando. Então, à medida que a gente vai adentrando no corpo, ele vai sinalizando o que ele está querendo. Mas a gente, né, no nosso conforto, vamos dizer assim, a gente não quer massagem, eu vou deitar e vou dormir, né? Mas não é bem assim. A massagem ayurveda, ela é uma terapia. Se as pessoas bem soubessem, se permitir ao tocar.
né? Então, o que quando acontece? Hoje mesmo, quando eu atendi essa moça, comecei a fazer a massagem, eu disse, respire. E eu respirava com ela, vamos lá. O bebê tá ali, ela sabe, né? Ela disse, nossa, hoje eu não tô conseguindo respirar. Eu digo, busque isso lá dentro de você. Desconecte da mente e vá pro coração. Vá para o sentir. Então, o que acontece? Quando você está muito no controle, às vezes você quer embotar os seus processos, então você não quer botar para fora. Porque você no seu dia a dia, você é tão perfeito, às vezes você quer ser tão, né? Ninguém pode ver as suas falhas. Então você não quer se mostrar. Mas aí quando chega lá no colchonete, a pessoa aí se derrete, né? Porque aí você não tem como se armar. À medida que a gente vai tocando, a respiração vai entrando, o corpo vai liberando. E, consequentemente, você vai relaxando. Então, o que aconteceu? Quando eu estava fazendo a sessão dela, que ela começou a respirar, a focar na respiração e sair daqui da mente, do controle, ela começou a chorar. E ela chorava bastante. E ela disse, nossa, eu hoje estou péssima. Eu digo, não, hoje você está no seu melhor dia. Porque você está deixando sair mesmo, gente. Isso aqui é uma casa. Com vários cômodos. Então a gente precisa, muitas vezes, desarrumar para arrumar direitinho. Então a gente, o que é que eu estou querendo dizer? É que a mente, ela controla. Às vezes ela boicota. Então não se permita isso. Se permita realmente a se entregar e a fazer. E isso acontece muito quando você mergulha nesse universo da respiração. Fazer uma sessão de renascimento, né? Fazer um renascimento, fazer uma massagem como essa, uma terapia, que ela vai realmente levar você para dentro, para o fora ficar melhor. Eu tenho diversas pessoas, especificamente vou dizer de uma que ela me permitiu. Que ela chegou para mim com um problema na mama. E ela disse, Gu, eu acho que eu tô com um câncer de mama. Aí eu disse, vá fazer o exame, a gente só pode saber se você fizer o exame, né? Só que ela ficou segurando, gente, isso. Ela ia para a sessão, ela chorava o tempo inteiro, mas ela ainda não tinha ido fazer o exame. E eu, você já foi fazer o exame? Ela disse, não, eu estou com medo. Eu disse, mas você está com medo do quê? Porque você não tem certeza. Então vamos primeiro sair do controle, gente. Então, quando ela foi, que fez o exame, que voltou, ela voltou com um sorriso aqui. Aí eu disse, não se alimente do negativo. O que você tinha na mama eram nódulos, mas eles não eram malignos. Mas às vezes as pessoas, elas ficam o tempo inteiro na defensiva, gente. Vamos desarmar. Se permitir uma qualidade de vida melhor. O yoga, nessa massagem, fazemos diversas posturas que se chamam asanas no yoga, associadas à respiração. Então, quanto mais você abrir o corpo, quanto mais você respirar com qualidade, mais você vai estar se libertando. Deixe o corpo falar. Eu atendo também pessoas, por exemplo, eu atendi um rapaz recentemente que ele chegou lá totalmente curvado para a frente. Extremamente assim, contido, com medo. Eu disse, bora respirar? Ele disse, vamos, né? Já estou sabendo como é o negócio, então vamos lá. E aí, quando eu comecei a meter o pé nele, ele respirava, chegou um momento que ele disse, Gulab, eu não estou conseguindo mais respirar. Eu digo, vai lá dentro, traga isso de volta. Ele foi aí. Quando ele exalou, gente, a coluna liberando, imagina aquela coluna como não estava travada, gente. Ali foi liberando tanto de energia acumulada. E eu disse, você precisa abrir o seu peito. Abrir o peito significa dizer que você precisa encarar a vida com as coisas que é uma demanda que vem mesmo. Então abre o peito, encara, respira fundo e diga, eu sou capaz, eu vou fazer. E eu acredito. Gente, eu era uma pessoa extremamente reprimida, até conheci a massagem yoga ayurveda. Eu sou formada em educação física, fiz dança durante muito tempo. E quando esse instrumento caiu na minha mão, eu só fazia agradecer.
Deus, obrigada, porque assim, e ainda tive o privilégio de conhecer a minha mestre, né? De estar com ela, bebendo daquela fonte, e ela tem os ensinamentos que ela passa, gente, são grandiosos e são muito simples. É você acordar de manhã, é você contemplar, sabe? É você acordar, tá com seu parceiro, com seu filho, vai lá, faz um carinho, sorria. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, é sorrir. Então, à medida que você vai recebendo essa massagem, você vai praticando o yoga vai levar você para um campo bem elevado de consciência e espiritual. Você faz uma conexão maior com aquele lá de cima, porque você desconecta da mente, não sai do controle. Então, o nosso grande erro ainda é a persistência do controle, do não querer se mostrar. Mas eu choro. Eu estava agora recentemente num evento maravilhoso, eu chorava, minha mestre pegava em mim assim, no meu pescoço, eu derretia, eu deixava extravasar, porque é isso mesmo, nós somos forçados no dia a dia a manter uma postura, entendeu? Com espeto enfiando nas costas, e você tem que fingir, né? Ou você está no ansiolítico, ou você está no remédio da tarja preta, ou você está nisso e naquilo, mas você não faz uma escolha para você enfrentar melhor o seu dia a dia. Então, eu acredito muito, né, nessa busca interior. E vale a pena, porque quando você se percebe, se conecta com o coração, gente, tudo muda. Não é que você vai virar um Buda, que você vai sentar na posição de lótus e você vai viver uma vida respirando. Não. É que a pancada vem no dia a dia, entendeu? E você vai estar ali, entendendo que aquilo você vai passar, ó, com serenidade. Entendeu? Em verdade eu ia falar uma palavrinha aqui, mas eu não posso falar, né? Apertar aquele botãozinho e aí você, ó, né? Né, Pepe? Mas por quê? Porque o nosso dia a dia não é fácil. Gente, eu atendo diversas pessoas com diversos problemas que chegam naquele colchão. E essas pessoas, elas vão se descobrindo, se refazendo, se remontando diariamente. Sabe, é numa sessão de reiki, é numa reflexologia. Por quê? Porque é isso, gente, ó. O tocar. Quando você toca no outro com amorosidade, o outro sente. E ele se torna receptivo a isso. E se liberta do controle. Eu digo isso porque eu vejo isso diariamente. Eu estou batendo na tecla, gente, porque é importante para vocês entenderem isso. Sabe? Erga o peito. Mantenha a sua coluna para frente. É ela que dá o eixo no tudo. Ai, eu estou com uma dor aqui no meu pescoço. Só Deus sabe o tanto de coisa que essa pessoa não está carregando. Como a Angélica falou na questão da dor no cotovelo, né? E eu atendi uma pessoa recente também, ela com as dores nos joelhos, né? E aí eu fui fazer manobras para aliviar as dores do joelho dela. E aí, assim, naturalmente eu falei, eu disse, olha, essa dor no seu joelho é falta de atitude, você precisa ir. Né? Ela parou assim, olhou pra mim e disse, e eu vou fazer isso como? Eu disse, minha filha, estou do pau. Tá esperando o que eu faço pra fora? Vai ficar carregando essas coisas nas coisas? Não. Isso aqui é uma casa, é a sua casa. O universo não lhe deu isso aqui para ser maltratado, foi para ser cuidado. E é isso que a gente tem que fazer. E hoje, ela ligou para mim, eu estou aqui dizendo, ela ligou para mim e disse isso. Já comecei a tomar as minhas atitudes. E isso é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas dizem, você é bruxa. Eu não sou bruxa. É porque eu estou falando do outro, porque eu estou me vendo nele. Eu sou sanada. Pois é, então assim, e é um trabalho enriquecedor, gente. Vocês precisam experimentar o respirar, caminhar na praia, respirar. Às vezes eu estou lá na aula, eu faço a minha yoga lá sozinha, eu me sento, eu estava recentemente muito cansada, e depois do meu yoga, eu sentei para fazer uma meditação, mas aí os pássaros começaram a me cantar já dormir, daqui a pouco eu estava querendo dormir, e eu despertei e eu disse, volta para o corpo.
Mas quando eu falo voltar para o corpo, é você se perceber com tudo, com as qualidades, com os defeitos, com os monstros que a gente cria, né? Nós temos vários monstros adormecidos lá dentro. E, honestamente, gente, ninguém quer se mostrar. Todo mundo quer ser bonzinho. Eu quero ser ruim mesmo, eu quero ser vilã. Podem me olhar como quiser, me criticar, não estou nem aí. Porque eu sou. Eu já passei por muita coisa e posso dizer isso para vocês. Eu sou um antes e outro depois. Quando a pessoa às vezes me pergunta assim, eu tô com muita dor assim, na minha coluna, na lombar. Eu vou fazer a massagem, as manobras necessárias para a abertura daquele corpo. Aí de repente eu faço uma manipulação, solta um pouco. Aí eu sem querer assim, naturalmente eu falo, né? Eu digo, olha, a sua lombar tá assim, porque o seu feminino tá sobrecarregado. Essa região aqui, na mulher, grita demais. Eu pego mulheres com muitas dores aqui. E são traumas que não são do momento atual. A Hermínia falou, vem de lá de trás. A gente nem sabe da barriga da mãe. Tem pessoas que eu toco na barriga, essas pessoas choram, demasia. Um cordão. A história ali com a mãe, com a família, não sei. Então assim, o corpo fala, ele grita pelos processos que você vê. Ou você busca uma solução, ou você vai entrar, vai para um médico, ele vai passar uma medicação e você vai ficar embotando aquilo o tempo inteiro. Então, nós temos um instrumento maravilhoso, gente, dentro da gente. É a nossa respiração. Faça essa troca. Respira, senta, sabe? Respira e busque sempre a paz. Mas a paz tem que ser feita de dentro para fora, mesmo com todos os conflitos. Que ninguém nunca vai viver uma vida com total tranquilidade, que isso não existe. Mas o desafio é esse. É você encarar isso, mas de uma forma serena. É chorar, é se permitir viver os processos. É não boicotar, é não ter medo de que o outro aponte o dedo para você. Quando alguém faz isso, nossa, engula o choro, é que eu choro mais. Porque nós fomos assim pequenos, né? Não é para chorar. Pare com isso, pare de chorar agora. Aí você aperta, né? Aí isso aí vai pra onde? Tá lá, numa caixinha guardadinha, mais pra frente isso começa a gritar. E aí? Então as pessoas às vezes não entendem. Nossa, eu não vou pra aquela massagem não, dói demais. Nossa, a mulher pega, estica, bota pra lá pra cima, só falta botar você pendurado numa corda e... Mas é esse o sentido dela, é abrir o corpo. Então, quanto mais você... E ela é pra fazer você respirar mesmo. O outro só pode dormir ou relaxar no final, aí eu deixo, né, Beatriz? Eu deixo. Mas no momento, não. Porque o segredo tá aí. É você, fazer essa troca. E lembrando sempre que quanto mais você libera, mais leve você vai ficar. E eu digo a vocês, busquem fazer uma prática diária de um yoga, uma meditação, dentro de casa mesmo. Sabe, gente? E vá sempre assim, se olhando. Por que eu tô com essa dor? Essa dor está sinalizando alguma coisa. E busque um caminho para resolver. Mas com consciência. As doenças estão ali, cada dia mais, porque nós estamos buscando a coisa imediata. A gente não quer ir para o sentir. Né? Mas vamos sentir. E se permitir. Tá bom? Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer à mesa, as contribuições foram maravilhosas. E agora a gente vai abrir para pergunta e eu preciso reforçar para vocês que está sendo gravado ao vivo no Facebook e vai ficar registrado a gravação, certo? Então, só a nível de conhecimento mesmo, para que vocês saibam, certo? Alguém?
noite a todos. Orlando Filho, estudante de psicologia da Estácio. Tem uma pergunta para as três em comum. Em termos práticos, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com fumo. Pessoa que tem problemas com fumo. Não é exclusividade da vontade da pessoa querer parar de fumar, por exemplo, ou com álcool, ou com drogas. O que você sugere para tentar equalizar essa equação em relação a esse tipo de problema? Porque a mente influencia muito, agora o corpo influencia bastante. Nesse caso, por favor. Valeu a pergunta. Vai exemplificar, inclusive, a atuação das três. Porque eu fiquei prestando atenção, que eu falei que a primeira coisa que a gente entra em contato com o mundo para estar vivo, a Annalise falou, a respiração. Veja quem está aqui. E depois, por o seu próprio desejo e necessidade, a alimentação, que vai lá para o intestino. Bem interessante para a gente depois trocar mais figurinha. O fumo, que está na relação das patologias da adicção, da oralidade, ou seja, um sintoma, um transtorno que revela a falta desse suprimento oral da mãe, foi uma falta lá, vamos dizer, como se o indivíduo tivesse ficado fixado na fase oral, onde ele precisava ter sugado melhor o peito da mãe, mais tempo. Ou se não o peito da mãe, a própria mamadeira, com aquele olhar. É uma falta. Então veja, eu já passei, sou especialista em dependência química, e no primeiro tempo que eu fiz a formação no curso, era para evitar o primeiro gole. Eu achava aquilo, imagina, eu fui treinada para fazer esse tratamento, que eu era médica do Banco do Brasil, e o paciente tinha que evitar o primeiro gole, só isso. Não, só isso não, mais 12 passos, igual do AA. Mas depois, com a homeopatia que veio em seguida, então, se não a homeopatia, né, a psiquiatria se vale disso, então a pessoa tem que tomar um medicamento na minha área, tem que ser abordado pelas três, a minha modo de ver, cada uma vai dizer. Mas é para tratar, você tem razão, ele é involuntário. É uma necessidade. E se a gente dá um remédio, a gente sabe disso. Para a pessoa não ficar fumando, que a necessidade é aqui, seria o bico, que todo mundo é contra na primeira fase, eu não sou contra, acho muito importante dar, porque não tem peito que sacia a necessidade de sugar da criança. Então, na homeopatia existe um medicamento que é o simílimo daquela pessoa que vai diminuir a sua ansiedade, essa necessidade primitiva de sugar. Se ele não vai para a homeopatia, invariavelmente ele tem que ir para a psiquiatria, frequentemente. Pelo menos como startando para depois ele fazer as necessidades. Rita vai falar aqui, que eu achava muito interessante, eu vou complementar. Quando eu fiz a homeopatia, eu achei que eu tinha descoberto o mágico. Eu pensava que eu dava o remédio simílimo, em algumas pessoas eu assistia essa transformação, e a pessoa entrava em equilíbrio. Em outras, eu fui vendo a frustração. Tem um aqui, que a gente dá o remédio, a pessoa melhora, mas o sintoma primitivo, principalmente digestivo, é interessante. Ele fica voltando, é aí onde entra fantasticamente o papel da nutrição. É impossível. Depois foi que eu vim notar isso, a minha vaidade. Não é possível. O que eu queria aqui, com o remédio homeopático, o organismo reencontrasse a fórmula de ter se perdido, do funcionamento da força vital, voltasse para o eixo. Mas muitas vezes, depois foi que eu fui ver na memória transferência corporal de Annalise, que você foi marcado, então seu DNA ele tem uma memória, aí volta a funcionar aquilo dali. Então tem que ser contínuo, a respiração que ela vai dizer. Então, o do dependente químico que você arrasou na integração da pergunta, esse daí é que tem que ser os 3 níveis. Os níveis anímicos do ser humano mesmo, de tratar os 3, porque é uma mudança
E frequentemente a pessoa realmente tem que desenvolver outras coisas criativas para tapar essa necessidade. É possível? Tenho vários casos que fizeram essa transição sem psiquiatria, com educação física, dieta, quer dizer, nada, e o tratamento, sim, fundamental, o remedinho homeopático, que é energia, porque é muito involuntário, é da ordem do sistema nervoso. Tem uma coisa que eu ia dizer, mas não perdi, quando eu me lembrar, eu digo de novo. Então, voltando à questão da saúde integrativa, né? Eu super concordo com o que ela falou. Como ela disse, a gente teve um paciente comum que, primeiro, essa primeira necessidade de você dar esse medicamento que vai te dar energia, fazer exercício físico que vai te dar energia e ativar a sua serotonina, e o alimento apropriado que vai diminuir mais a sua ansiedade conjuntamente com o que ela vai dar com essa ansiedade oral, né? Vai diminuir essa ansiedade e te dar os alimentos certos para cada vez você se sentir mais forte para poder travar essa luta, porque é uma luta, mesmo você bem amparado, bem medicado, é uma luta. E obviamente, respiração, jogar toda essa carga de tudo que vem, né? Que vem culpa, que vem todo um peso dessa circunstância, dessa situação que muitas vezes essas pessoas já chegam no sentido que já tentou várias situações e não conseguiu, é uma frustração, né? Também interna. O trabalho dela super importante para botar isso para fora. Meditação, que eu acho maravilhoso, eu sou super adepta da meditação, que você consegue mudar os níveis, né, de padrão de pensamento já enraizado há muito tempo, né, você consegue mudar esse padrão e objetivar novas coisas, essa mudança, né, que isso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer meditação, de coisas que eu estava, uma coisa bem simples assim, eu sou muito organizada para o meu trabalho, mas sou uma pessoa, vou dizer que eu era, tá? Desorganizada assim pro dia a dia. Meu marido é mega organizado. Então você chega no quarto, você sabendo disso, você sabe exatamente qual é o lado dele e qual é o meu lado. E eu tinha uma parte do meu armário que eu não arrumava há uns 3 anos. Aí sabe, toda vez que você abre o armário, você fala assim, você não tem jeito. Aí eu fechava o armário. Aí de tarde eu abri o armário, você não tem jeito. Então eu ouvia do meu armário algumas vezes por dia que eu não tinha jeito. E isso era uma coisa que me incomodava muito. E foi o que eu falei para a pessoa que me ensinou a meditar e tal. Aí ele falou, não, fique calma que esse desejo vai acontecer. E eu arrumei meu armário. E hoje em dia ele olha para mim e fala assim, você tem jeito. Você tem jeito. E eu escuto isso várias vezes ao dia. Então é uma alegria, é uma coisa pequena, mas para mim foi uma coisa maravilhosa. Então eu super indico esse processo que ela abordou, de você botar isso para fora, botar as frustrações para fora e entrar em meditação, internamente, em contato com você mesmo. Não sei se respondi. Então, eu já tive uns 3 que tinham esse problema. Se eu falar, tinha, né? E eu sugeri fazer um trabalho de renascimento, né? Que é um trabalho com a respiração. E é uma respiração consciente, né? Que você começa a respirar e você começa a se conectar com algum registro que está lá adormecido e você não sabe o que. E eu exigi muito dele, porque é um trabalho muito intenso. E ele disse a mim, quando terminou, ele disse, Gu, eu tive muita vontade de quebrar tudo dentro da sua sala, porque você me fez enxergar alguma coisa ligada ao meu pai. E o pai dele queria que ele fizesse alguma coisa e ele não fez. E começou a isolar ele dos outros filhos.
Então ele, para agredir o pai, de uma certa forma de puni-lo, ele optou pelo cigarro e pelas drogas. O dele ainda foi mais grave. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, diversas vezes ele ligava para mim diariamente. Ele dizia, eu estou desesperado, eu estou na rua desesperado, eu já parei os meus atendimentos para ir buscar o marido. E eu disse a ele, você não vai desistir. Porque você tem que olhar para você. A história do seu pai é uma história. Não vamos trazer ele agora, vamos cuidar da sua história. Então qual é o passo que você quer dar? Aí ele começou a fazer um tratamento que eu achei fantástico. Ele não foi para homeopatia, porque eu insisti, mas ele não quis, mas ele foi para antroposofia. E eu achei maravilhoso. E os trabalhos com as sessões de renascimento, gente, eu fazia a sessão de renascimento nele, e as pernas dele chacoalhavam de uma forma, e ele recolhia as pernas como se ele quisesse voltar para o útero. Inclusive ele falou isso, eu quero voltar para dentro da barriga da minha mãe. Então são os traumas que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, né, que ficam adormecidos, e que a gente vai guardando, e que de certa forma a gente vai buscando em alguma coisa. Hoje ele está super bem. Posso dizer até que conseguiu até um relacionamento, né? Tá segurando, eu disse, segura esta mulher, não larga, porque ela é guerreira igual a você, né? Ela falou, tá namorando. Essa é uma excelente cura. Eu esqueci de falar, no tripé da coisa, a psicanálise, que é essa volta. Ela falou do renascimento na terapia corporal, mas a psicanálise leva lá nessa condição que eu falei, fundante, mãe e bebê, e há uma excelente saída, é o beijo na boca. É fundamental, é o que mais realmente cura a oralidade de todo drogadito, de todos os drogados, tanto que eles estão sempre indo para o fundo do poço, mas eles estão sempre reencontrando uma mulher que querem eles. Sabe por quê? Porque eles são dependentes. Insistem em ser da droga, mas é da figura materna. Se eles se permitirem, se entregam profundamente à mulher. Tem sempre uma mulher querendo tirar um drogado do fundo do poço. Porque eles têm a necessidade básica, é permitida. Então o beijo na boca é uma cura para o cigarro. E é isso. E ele recentemente levou ela para eu conhecer, eu a conheci, e vejo assim que o progresso vem por aí, entendeu? O crescimento vem por aí, quando você se permite realmente vivenciar. É um caminho difícil, mas a gente consegue. É só não desistir. Obrigado. Você poderia, por gentileza, falar um pouco sobre intestino e asma? Então, a asma, a bronquite, ela está dentro desse, na minha visão, né? Ela está dentro dessa relação, dessas doenças que a desbiose acaba ocasionando. Ela está dentro de um processo alergênico, né? Então, por exemplo, vamos lá aos assuntos polêmicos, né? Dentro da minha visão, o leite, né? O leite, o glúten, o milho, tem alguns alimentos alergênicos. Quando eu chego ao meu consultório muito intolerantes. A Alagoas tem intolerante a tudo, né? Mas tem intolerante à lactose, intolerante a glúten, tem um que é intolerante, aliás, uma criança que é intolerante, ela come pouquíssimos alimentos, né? Que ela tem alergia. Então, para explicar, o que é intolerância, porque as pessoas confundem intolerância com alergia. A intolerância à lactose, o que é? É quando a pessoa não tem a enzima lactase. Ou ela não tem, ou ela produz pouco a enzima lactase. Então, o que acontece? Você ingere o leite, que tem uma quantidade grande de lactose, e vamos supor, vou dar um número qualquer, 20 de lactose, e você tem 10 de enzima. Consequentemente, você tem muito menos enzima do que você tem de lactose. Esse alimento vai ficar ali como uma macromolécula e o seu organismo não vai digerir isso.
Então, muitas vezes ele vai ocasionar o quê? Vai ocasionar diarreia, inchaço. Por quê? O seu organismo, ele vai fazer o seguinte, como é uma molécula muito grande, ele vai tirar a água de todos os órgãos para poder diluir essa molécula. Então, normalmente, quem tem intolerância à lactose fica com uma barriga estufada, porque ela fica ali toda inchada, tem uma retenção hídrica enorme. A mesma coisa acontece com o glúten. O glúten, a molécula é gliadina, que é uma proteína. Então, essa proteína é uma proteína, tem uma história muito interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas viram, e com o advento também das vacinas, a população mundial cresceu muito. E eles viram que tinham que produzir um alimento que pudesse sustentar essa população. E que esse alimento tivesse mais tempo de prateleira. E aí o trigo que eles tinham no momento era um trigo que criava fungo. Rapidamente esse trigo perdia a funcionalidade dele. E aí eles viram, os fazendeiros viram que tinha um trigo que era dado para o porco. E esse trigo durava mais de uma semana, às vezes 15 dias. Então o que eles pensaram? Vamos fazer uma mistura desse trigo e vamos ver o que isso vai dar, vamos hibridar esse trigo. E aí hibridaram esse trigo, só que o que aconteceu? Isso não foi testado em seres humanos, isso foi testado só em animal. Então, nunca foi testado. Então, até hoje, a gente não sabe quanto das sequelas e situações que esse trigo pode ter gerado na humanidade. Então, o que acontece? Por exemplo, depois de um certo tempo, piorou mais ainda. Um trigo, porque a gente fala assim, mas antigamente não se tinha problema com trigo, porque o trigo era uma proteína, no máximo duas. Hoje em dia a gente tem várias proteínas no trigo, porque quando foi acabando o trigo, por exemplo, dos Estados Unidos, ele foi hibridado com trigo chinês, o chinês foi hibridado com trigo europeu, e aí virou uma molécula que só Deus sabe o que é, e essa molécula é uma molécula extremamente alergênica, o qual que, além do mais, a gente consome ela de manhã, de tarde e de noite, né? Então, quer dizer, é uma molécula alergênica e ela é ingerida várias vezes ao dia. Nenhuma molécula e nenhum alimento, ele é para ser ingerido com essa quantidade que o trigo é ingerido. Nem que se ele não fosse hibridado dessa forma, ele já daria alergia por si só, porque se come pão de manhã, de tarde e de noite, né? Se come macarrão e outras coisas que são feitas com essa molécula do trigo. Então, portanto, o que acontece? Essa alergia alimentar, cada vez provavelmente ela vai piorar ainda mais. E, aliás, graças a Deus que hoje em dia tem no mercado muitos alimentos que não tem glúten e as pessoas estão fazendo muitos alimentos com outros tipos de farinha, que a gente pode usar farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de qualquer oleaginosa, que fica tão gostoso quanto o outro alimento. Voltando para essa questão que eu fui para o glúten do leite. Então, o que acontece? Existe a intolerância à lactose e existe a intolerância à proteína do leite, que é a caseína. Que aí, o que acontece? É alergia mesmo, que aí é aquele processo que eu te falei, que os macrófagos vai acionar o processo de imunidade e vai dar alergia, né? Então, são duas coisas que acontecem. Aí você fala assim, mas o leite estava lá na pirâmide alimentar. Hoje em dia, pesquisadores que fizeram pesquisas não paga, porque a gente tem esse problema, né? Porque tem um monte de pesquisa paga, e pesquisaram e viram a questão, já tem vários artigos comprovando esse processo do leite, né? E se sabe também que depois de 40 anos de idade, você diminui a quantidade de enzimas. Então, por si só, todo mundo vai ter intolerância à lactose, porque você diminui a quantidade de enzima. Então, o que acontece? Você veja bem, o intestino que consome o glúten, que é um alimento super... A gente só está falando de dois, tá? Um alimento que é super alergênico, que é uma base alimentar. O outro que também é base alimentar, que todo mundo fala assim, não vou deixar de tomar meu leitinho, né? Que o leitinho, ele tem a coisa do aconchego, né? Que tem gente que toma leitinho de noite, eu tomo leitinho de manhã e tal, com achocolatado. Essa pessoa por si só já vai ter uma desbiose intestinal.
porque ela está ali diretamente comendo esses dois alimentos, isso causa uma irritabilidade de mucosa, essa irritabilidade de mucosa vai trazer a desbiose intestinal. Aí você pergunta assim, não, mas o que se faz para isso? Tem exames para isso, para você ter certeza que isso acontece. É um cropológico, chama cropológico funcional, e um outro exame que chama de impermeabilidade intestinal. Eu, no consultório, faço rastreamento metabólico, que são várias perguntas que você faz, que elas acabam dando um grau de que, a partir de um número tal ou não, estatisticamente, você pode estar com estado de desbiose ou não. E existe um tratamento para isso, que se chama um tratamento que é de 4 R's, que é quando você tira os alimentos, retira os alimentos alergênicos, você inocula com probiótico, você dá glutamina, que é um aminoácido específico para recuperar a mucosa intestinal. E aí, com esse tratamento, você começa a reabilitar esse intestino. E depois você gradativamente vai inserindo esses alimentos novamente. Você não precisa ficar a vida toda sem comer glúten, nem a vida toda sem tomar leite. Só que você vai tomar eles moderadamente, como se deve tomar. E aí todo esse processo, ele é restituído. Eu tenho, assim, experiência de consultório com pessoas que tinham acne muito severo. E principalmente adolescente, que a mãe não queria dar Rocutan, porque assim, você sabe, né? E me desculpe, mas eu pessoalmente, por tudo que leio do Rocutan, acho um veneno, né? Não sei o que você acha a respeito. E que eu falava assim, me dê 3 meses, pelo menos, e a pessoa, com esse tratamento, aprende a ficar limpa, entendeu? Então tem assim, inclusive tem uma ilha no Pacífico, se eu não me engano, que os habitantes da ilha não tomam leite, só tomam leite do peito da mãe, e depois não tomam leite de animal nenhum, né? Até porque a gente não tem as enzimas do leite de vaca, né? E outra, né, que a pessoa fala assim, e o cálcio? Como é que eu vou ter cálcio? A relação de cálcio e magnésio do leite é péssima. A gente não absorve, porque é uma relação 3 vezes. Você tem uma relação muito melhor na couve, por exemplo, entendeu? Na chia. Então você come uma colher de chia, você tem mais cálcio do que você tem num copo de leite, entendeu? Então você ainda por cima vai ficar com cálcio circulante no sangue e que vai poder te dar um problema de cálculo renal, enfim, de outras coisas que você pode ter, entendeu? Então, estou estendendo, no caso, esse problema da asma, eu já tive problema de pessoas mesmo, uma paciente que tinha problema de asma que não usa bombinha mais. Entendeu? Que fez o tratamento, tirou os alimentos alergênicos, fez esse tratamento de recuperação da mucosa, toma probiótico, vai tomar a vida inteira, entendeu? Que eu acho que todas as pessoas deveriam tomar probiótico a vida toda, né? Porque só faz bem para a saúde e não tem crise mais, entendeu? Então... Ela deu a parte complementar. Sim, claro. A parte, vamos dizer assim, ela falou, isso é fundamental. Quando eu fiz faculdade, a primeira que eu decidi que eu não ia fazer era gastroenterologia. Pela repetição da cronicidade dos pacientes. Era frustrante você viver dando, era Pagamete na época, Cimetidina, aquela repetição do sintoma. Justamente por isso eu acho muito importante. Porque, veja, graças a Deus a gente tem Rita com esse pensamento, mas é fundamental que a gente entenda de onde nasce. Por quê? Porque eu também posso, é isso a função da mesa, fazer uma integração com a minha consciência, com a psicanálise, com algo que reestrutura. Então, a pessoa precisa saber que ela quem traz problema de asma, e qualquer intolerância alimentar, ela tem uma dificuldade intrínseca, inconsciente, primitiva com a mãe. Pode ser a mãe mais bondosa do mundo, porque não é possível você sobreviver os primeiros dias de vida sem tomar o leitinho da mamãe, de onde vem depois a transferência para o leite de vaca. Mas quem fez ali bem,
ela aceita bem e também se desconecta bem da mãe e do leite. É tão interessante, eu dei mão aos meus 3 filhos, então, os que eu me dei melhor, vamos dizer assim, fizeram o desligamento do peito e do leite de vaca muito mais rápido. Uma mesmo que mamou demais saiu direto para nada, não toma leite. Porque de fato a gente não vai mais precisar. Eu diria que como adultos a gente não precisa mais de mamãe. Sendo o leite o grande representante da mãe, eu estou associando a isso. E eu tenho a torcida do Flamengo, que são as minhas referências, né? Os estudiosos. Então, muito importante a gente saber disso. Por quê? Vai fazer sim a orientação alimentar, mas é importante que eu trabalhe em outros níveis esta relação primitiva. A asma mesmo é mais primitiva ainda. Então, veja como ela diz, tem criança que tem alergia a tudo. Eu mesmo digo às crianças pequenininhas que eu atendo, e eu tenho muito prazer de ver o riso delas, de satisfação, me confirmando. Sabe aquele sadismo com a mãe? Que eu digo assim, essa daí também não quer nada. Como é que pode viver sem depender do que vem do mundo exterior, que é o alimento e o ar? Você não quer viver, não. E parece uma tolice com a criança, mas ela internaliza no nível subliminar. Então, eu digo aos pacientes com muita segurança, propriedade e respeito. Isso é uma intolerância à vida. Alguns pediatras e alguns psiquiatras infantis vão dizer uma depressão infantil. Eu prefiro chamar uma intolerância, uma rebeldia. Então, ao invés de eu dizer à mamãe, eu não quero, não te aceito, isso eu não aceito, porque foi lá, hoje eu atendi um caso bem grave. Então, foi lá na gestação, ela tem 30 anos, foi a primeira vez. Então, quando eu disse, você foi para os Estados Unidos, por quê, aos 18 anos? Ela aí, será que você quis fugir dos Estados Unidos? Eu nem sabia, porque isso é muito comum. É que Estados Unidos, de onde você foi gerada, pela clínica. O pai e a mãe do lado começou a chorar, ela também, vamos falar mesmo aqui disso. Então vamos falar disso. Então veja, antes, isso é tão importante que eu vou dizer, eu acho, viu? Antes eu pensava que saber disso curava. Então, na psicanálise. Antes eu pensava que na transferência, quando você chegava nesse lugar que fazia história e fazia às vezes não está também nem papai e mamãe, por exemplo, vitiligo. Eu era dermatologista. Vitiligo mesmo não encontro nessa vida. É transgeracional. Repare, é uma mácula que a pessoa apresenta por um erro de papai e mamãe, um avô que fazia aborto, a menina nasceu no dia que o avô foi preso, a mão dela cheia de vitiligo. Então é esse mistério que eu falo. Mas antes eu pensava que ao saber, e os psicanalistas que são mais puristas e radicais achavam que na transferência a gente não cura porque está na memória corporal. Depois com a homeopatia eu achava que se eu desse o remédio, a energia vital rodasse, isso ajuda muito mais, porque, por exemplo, eu atendo um rapaz que se droga muito mesmo, ele hoje, então eu dei a medicação e disse, olha, se tiver uma virose, não tome nada. Se você queimar de febre, me dê o prazer de ligar para mim, porque você pode transmutar. Já vi uma vez isso, ele chorou, e doutor, eu nunca senti, que é o que a Annalise falou, saiu do controle. Então, ele nunca sentiu o ritmo da vida dentro dele como ele sentiu com a febre. Então, transmuta, aí o corpo pode reencontrar um novo jeito, mas mesmo com remédio homeopático, os casos crônicos. É incrível a memória corporal, a gente precisa. É incrível, é uma humildade se valer dos ajustes, mas é muito importante saber, porque de repente você encontra uma ferramenta que pode lhe deixar mais harmônico ainda, mais livre de viver, de poder realmente comer um docinho, comer uma coisinha e não fazer mal. Experimentar uma guloseima com um pedacinho de mamãe, de leite e não me estragar tanto. Eu acho isso bom, acho isso libertador, né?
Então essa era a contribuição que eu te falar. A asma é bem precoce, é o medo realmente de, na hora que cortou o cordão, eu não sobreviver. Então fica uma marca. Vou contar um caso rápido, só para entender essa relação corpo e mente. Eu estou no meu consultório e atendi, ele já morreu essa pessoa, era um político lá de Brasília. Ele veio a Aracaju, era sergipano, mas morava lá. Veio passar umas férias aqui, tinha 70 anos e ele teve uma crise asmática. Foi para São Lucas, porque ele tinha 3 pontos safenas. Quando chegou lá no São Lucas, os profissionais atenderam, pessoa muito importante, ficaram com medo de fazer uma medicação para asma que pudesse dar angina ou infarto. Fizeram uma coisinha superficial, deram ali um broncodilatador, mas procure doutora Angélica Hermínia. Aí ele me procurou no consultório no outro dia, porque para a gente dar com medo de dar medicação. Aí veja, a história dele. Eu disse assim, 70 anos que privilégio ter uma crise asmática Aí ele disse, por que o privilégio, doutora? Eu pensei que eu ia morrer de asma aqui. Aí eu disse, e o senhor nunca teve? Aí ele disse, tive. Até 7 anos eu tinha asma. Aí depois disso ele foi dizendo, parou a asma, o que eu falei ao contrário aqui. Eu passei, fiquei obeso, depois fiquei hipertenso, depois de hipertenso, cardiopata, fez as pontes, veja que coisa interessante. Ao vir Aracaju, no lugar de sua infância, reacendeu e ele fez a crise asmática. Eu disse, eu gostaria de ter o prazer de ter tratado essa asma aos 7 anos, possivelmente não chegaria. Quer dizer, ele nunca foi curado. Aquela dor, isso que eu estou dizendo, que ele nunca mais teve de estar curado. Que curado? Uma pessoa que não está curada de asma. Ela está reprimida num nível que a pessoa não sente mais, que eu adorei a questão do controle, que essa é a doença do século agora. Então é o seguinte, a gente cresceu muito na capacidade de pensar, as ideias, foi uma coisa fantástica esse negócio de descobrir a mente, de autoajuda, de neurolinguística, mas aí eu passo por cima de mim, como ela falou, eu passo por cima dos meus monstros e fico um computador sem conexão com o sentir. Eu não sinto. Essa é a doença cancerígena. O câncer é o ter. Multiplicação de células, matéria multiplicada, sem a conexão com a humildade de dizer, eu não gosto disso, isso eu não gosto. Eu não posso ter que... Tem umas regras básicas, mas não é todo mundo que sabe, que quer línguas, não é todo mundo que quer esporte, não é todo mundo que quer música, não é todo mundo que é lógico. Cada um na sua função. E a gente tem passado por cima disso, sem se conectar com esse sentir. Então, dizer que uma pessoa que é cardiopata curou da asma, não é uma cura. É uma transferência, um aprofundamento da doença. Quando ele teve a asma, ele teve uma sensação mais profunda, ele ficou um ser humano mais puro, não é puro, é mais vivo e saudável do que ele estava fazendo. Eu espero que não tenha sido homeopatia, porque ficou bem, foi embora e eu só soube que depois, então, a gente disse que na homeopatia, se não tem cura, a pessoa pelo menos morre feliz. Ela tem uma sensação de ter cumprido o dever, encontra esse lugar. Eu então quis falar que é importante reharmonizar com a alimentação, porque muitas vezes você faz a consciência, mas é engraçado, é um corpo sofrido, principalmente se for a genética, é muito forte. Aí vale a pena a gente fazer todos os recursos, o que eu chamo isso de muita humildade. Não é verdade? A gente poder valer de ajudas de todos os níveis para se manter saudável. Posso falar? Boa noite, meu nome é Ana Paula, eu sou farmacêutica e, assim, primeiro agradecer, o trabalho que a mesa fez aí, as colocações de muito valor. Assim que vi o tema, eu me interessei muito, Por ser farmacêutica, hoje, não sei se vocês concordam, se todo mundo concorda, a gente vive num mundo extremamente medicalizado. E essa construção da ideia do medicamento, ela foi feita no mundo ocidental
em cima de um desenvolvimento tecnológico, de necessidades dentro dessas que você colocou aí, Angélica, né? Do desenvolver da humanidade, mas pensando num homem que, acredito que o objetivo, né, assim, da palestra é começar a desconstruir esse homem-máquina, né? E o medicamento, ele trabalha para um homem-máquina. Em alguns momentos, quando vocês falaram aí da cimetidina, que você falou, né, do corticoide, e que aquilo, né, usando uma palavra assim simples, recolhe essa doença e causa um outro tipo de adoecer, e que, se isso não for observado por uma outra ótica, caminha por um território aí desconhecido, né, e que se chama sempre adoecendo, na minha opinião. Então, nesse mundo extremamente medicalizado, que tem a cimetidina, tem o omeprazol, então você está no balcão da farmácia, todo mundo, né, a nutricionista aí deve saber como quer resolver um problema de estômago, né, e você chega no balcão da farmácia e fala, não, cadê a receita? Não, que isso, doutora, não precisa, eu vou lá, ele vai me dar de novo o mesmo medicamento, e por aí vai, né? Então, eu fico pensando, aí a gente chega no Rivotril, por exemplo, né? Então, eu fui professora universitária por muito tempo, e dentro da sala dos professores, o que me assustava nos últimos tempos é que não via um que não tomava Rivotril, já era até motivo de piada, né? Então, essa opção por um olhar integrador, como vocês veem no paciente a quem vocês atendem, também a possibilidade da mudança de uma visão de um medicamento integrador? Porque o que nós temos hoje não é assim, estatisticamente comprovado, a automedicação, medicamento controlado só não se automedica quando ele não consegue, né? Então, uma coisa que me irritava trabalhar é porque ele quer dividir um medicamento com o que está do outro. Se ele quer emagrecer, ele quer tomar um medicamento e ele quer que eu coloque em 2 potinhos, que a colega dela não foi ao médico, mas também quer emagrecer. Aí a gente vai dividir, mas não tem problema não, doutor, é uma coisinha básica, né? E por aí vai. Então, como seria essa também, se ele busca uma outra forma de se cuidar, como ele vai sair desse universo do medicamento, que para ele, né, já dentro da farmácia social, mais do que comprovado, o medicamento na cabeça do paciente é que resolve o problema dele, que passa talvez um pouco pelo comando, né? Aqui você está no comando. Se eu tô um pouco nervosa, eu abro minha bolsa, pego aqui, vou ali, tomo, né? Dei aquela controlada, eu posso seguir o dia. Eu queria saber se vocês observam essa transição em relação ao medicamento também, porque ele, não sei se concordo, mas é de tudo que eu leio, que eu vejo, eu quero resolver, eu me medico. Excelente pergunta, né, que você fez, bem abrangente. Vou falar assim da minha parte, tá ligado? O que acontece no consultório? O paciente é um nível absurdo, um percentual altíssimo de pessoas que tomam omeprazol. O omeprazol virou AS, né? Sentiu qualquer coisa. Aliás, acho que tem gente que toma omeprazol até para dor de cabeça, porque acha que o omeprazol serve para tudo. E aí a pessoa já sai da crise, mas toma omeprazol com medo de tomar crise, de ter a crise. Aí vai ficar nervosa daqui 6 meses, já toma omeprazol porque vai ficar nervosa e vai, enfim. E o omeprazol, na realidade, ele é justamente para tirar a acidez do estômago, né? Você tirando a acidez do estômago, você começa que o ácido fólico você já não absorve, né? Porque os ácidos você deixa de absorver. Então, ele acaba sendo uma consequência de várias coisas, né? De várias, inclusive da sua digestibilidade, que você precisa justamente do ácido clorídrico, que ele esteja com pH adequado para você digerir bem, né? Então, assim, é um processo, essa questão do omeprazol, que eu tenho uma certa frequência no consultório. O Rivotril também como você diz, né? É bem comum. Agora, eu também não quero descartar, assim, eu sou uma pessoa totalmente adepta à homeopatia, sou totalmente adepta a toda a cultura holística, a yoga, a meditação. Agora, eu não descarto também a necessidade, muitas vezes, que você precise sim de um remédio alopático, que você precise sim de um tratamento alopático, né?
eu discordo dessa vulgarização que realmente acontece, que eu já, enfim, em uma outra fase da minha vida eu fui estilista e que as pessoas chegavam em época de coleção, de showroom, se tirava da bolsa cada um assim, cada um tinha um ansiolítico para tomar porque precisava vender a coleção inteira em 3 dias. Então, assim, como os professores também provavelmente precisam, né? Acham que precisam. Então, essa questão de, como a Angélica falou, desse excesso de competitividade, né? Que você precisa trabalhar 3 turnos para ganhar tanto, porque você precisa ir para a Europa, porque você precisa fazer isso, precisa comprar um carro zero, precisa ter uma casa... Todo esse processo que a gente acaba se colocando, ele é muito prejudicial para a saúde, né? Você vive num limite de estresse o tempo inteiro. E é aquilo que eu falei, o estresse ele acaba fazendo com que você produza uma quantidade alta de cortisol, e a gente já sabe, como você mesma falou agora, que esse cortisol, no primeiro momento ele tem efeito, mas depois ele traz um monte de sequela, que foram aquelas todas que eu falei naquele momento, né? E que você, no final das contas, você acaba que esse mesmo cortisol em excesso vai fazer você tirar da tomada, porque o seu organismo vai fazer, você não vai fazer nada, então tá, pum, vou pagar tudo para me recuperar, entendeu? Para me recuperar de alguma forma. E aí são os casos de depressão, de várias outras crises de ansiedade, coisas que aparecem por aí. O que eu faço no meu consultório? Primeiro, a minha consulta, os meus pacientes que estão aqui sabem disso, a minha primeira consulta não consigo fazer menos de 2 horas, porque eu faço uma anamnese super extensa, eu quero saber, eu normalmente, quando eu acabo a minha anamnese, que eu faço escrevendo a lápis à mão, aquele lápis que tem borracha em cima que todo mundo usou, porque eu não gosto de fazer no computador, porque eu só gravo escrevendo, e quando eu escrevo, eu visualizo aquilo, então às vezes eu estou no meio da rua, em algum lugar, eu vejo a anamnese do paciente, me dá um clique e falo, nossa, isso aqui vai funcionar para esse paciente. Então eu gosto de saber profundamente o que o paciente, o que eu posso, através do meu conhecimento e através de pessoas que estão ao meu redor que possam ajudar esse paciente, porque como a Angélica falou, é um exercício que, aliás, eu adoro, de você poder dividir, né, e poder oferecer cada vez mais uma possibilidade de melhora desse paciente, e eu gosto de explicar tudo. Tudo que eu faço eu explico, porque eu acho que através do conhecimento você consegue abrir a sua mente para você você ter vontade de experimentar novas coisas, entendeu? Então eu explico tudo. E tudo que eu estou explicando aqui, quando eu faço a anamnese eu explico, quando eu passo a dieta uma semana depois de tudo que eu receito eu explico, todas as receitas que eu dou eu explico por que eu estou te oferecendo isso e aquilo, porque você precisa desse aporte, esse, porque vai funcionar aqui, porque você está com deficiência aqui. Se você tomar o omeprazol, vai acontecer isso. Eu estou te dando isso aqui no lugar do omeprazol. Aí é a única opção que eu tenho, que é através do conhecimento essa pessoa tenha vontade de ter uma abordagem diferente do que já teve e tentar um novo caminho. É isso que eu acho. E poder dar oportunidade dele também, conjuntamente com esse tratamento, ter outras possibilidades também. E lógico, com isso, se o paciente estiver aberto para isso, porque, aliás, tanto no procedimento dela como no seu, precisa da abertura desse paciente, né, para aceitar essas novas opções, o próprio bem-estar dele vai fazer com que ele continue no processo que ele está. Porque é muito rápido. Quando você começa a fazer verdadeiramente, é muito rápido a melhora. Bom, obrigado pela sua pergunta. Em virtude do tempo, a gente vai precisar ser mais breve, certo? Nas respostas. E aí a gente vai ter uma última pergunta e a gente encerra. Pode ser? Ana Paula, lá no consultório quem já vem cansado do remédio. Então eu já atendo as pessoas que já querem tirar o medicamento. Mas eu quero agradecer a oportunidade de dizer que a alopatia, a medicina alopática é uma bênção. A minha filha ligou, estava com a reação alérgica longe de mim, tomei um polaramine e saiu na hora. Então, só que a gente não pode bestificar, nem tirar a individualidade de cada pessoa.
Eu não posso achar, se a pessoa vem se arrastando há meses com aquilo ali, utilizar aquilo como a única ferramenta que vai lhe salvar. Então a gente está propondo que se estude, entenda, você é craque nisso, né? Que se estude, se entenda o que é. Tem muita gente muito consciente que se beneficia com breves tratamentos alopáticos. E somos contra essa solução mágica. Mas, por exemplo, quem tem síndrome de pânico, que é uma coisa que eu estudo muito. Gente, o Rivotril realmente é um abençoado Rivotril. Mas eu não posso usar diariamente para dormir. Podia ter outros recursos. Mas o Rivotril é uma bênção, porque a alopatia ela é pontual. Ela não vai dar não vai entender, ela estuda a parte. Não estuda o todo. Mesmo que estude o todo, o recurso terapêutico é esse. Então eu acho que a gente deve se posicionar assim, contra essa solução mágica, dizendo que existe a pílula da felicidade. Então realmente, às vezes a gente é seduzido por acreditar que existe isso, que é uma imaturidade e um recurso bem fantasioso. Pronto. Uma última pergunta. Boa noite a todos. Eu me chamo Rosa Cecília, sou psicopedagoga. E eu queria, por gentileza, que as senhoras abordassem o tema sobre a questão da alimentação seletiva em autistas, que eu estou com algumas crianças autistas, e uma especificamente está me chamando muita atenção, porque além da desordem do próprio autismo, que já é a desordem, né, que eles têm, emocional, cognitiva, há uma desordem familiar, uma desordem na questão alimentar, uma desordem na questão comportamental da família no todo, de alguns hábitos familiares, os personagens dessa família. Então essa criança hoje tem 5 anos, nós estamos com dificuldade de implantar nela o treinamento do desfraude, porque ela não consegue, ela até consegue segurar a urina, mas não consegue segurar as fezes com 5 aninhos, e a alimentação totalmente irregular. Então me ajudaria muito ouvir uma palavra de vocês a esse respeito. Muito obrigada, viu? Então, a área infantil não é a minha especialidade, mas vou te dizer que eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma. Tem artigos falando muito sobre a questão do glúten em relação ao autismo, né? O autismo, déficit de atenção, e que tem resultados significativos com a retirada do glúten para crianças que têm problema de autismo, né? É o que eu posso te dizer. Fora isso, todo esse processo que eu falei anteriormente, do processo da desbiose intestinal, né? Que vai tirar esses alimentos alergênicos para que esse processo alergênico não starte crises, entendeu? Então, isso eu já li artigos a respeito. Se você quiser, depois você pode até, eu posso te pegar seu telefone e até te enviar, ou seu e-mail e até te enviar. É que eu posso te ajudar no momento. Eu não conheço a alimentação seletiva, não. Mas o autismo é uma coisa que a gente está se deparando com mais frequência. Antes, a relação dos pais na causa, né, na causalidade. Os casos que eu tenho, geralmente, crianças gerados com pai alcoolizado, drogados. Outros, os pais, a mãe, o marido não fala com a sogra, sempre uma desunião familiar de, entre aspas, ficar de mal, né? De não falar mesmo, desordem. Mas recentemente eu li um artigo muito importante e eu vou só jogar a manchete, viu, Petrusca, para a gente depois em outro navegar. Por quê? Porque eu não me aprofundei, mas me tocou profundamente. Que uma pessoa me perguntou, e agora esse autismo assim, foi me fazendo uma pergunta atrás da outra. Eu disse, não, isso pode ser essa desarmonia entre os pais, geralmente gerado numa situação bem insalubre, mas os pais, os dois bem perfeitinhos que geraram tal e tal, e tanto autismo. Então esse autor, ele traz a possibilidade que nós homeopatas fazemos da vacinação em massa, impedindo a criança de adoecer por onde ela precisa adoecer. Porque, gente, quem é mãe aqui sabe que é impossível não adoecer no primeiro ano de vida. A cada solicitação do meio,
se entra um alimento diferente, as enzimas não existem ainda, tem gases, tem cólicas, tem vômitos. Se eu começo a engatear, eu adoeço, saio dentinho de leite, eu adoeço, eu me separo de mamãe, vou para a escolinha, eu adoeço. É natural, eu preciso apenas me adaptar. E é o excesso da vacinação para não adoecer nas doenças conhecidas, é uma hipótese que eu estou jogando aqui em massa. Então, impede o sentir o desconforto do que é viver. E com isso, essa reação autística ao meio. Eu não conheço a relação com a alimentação, até me interessei também. Mas o que eu sei é que os pais dos autistas têm que ser tratados. Analisa. Então, eu ia falar exatamente isso, que eu tenho um casal que tem uma menina e diante dessa questão que ela falou aí, foi o que eu sugeri. A mãe, o pai e a mãe vivem um conflito muito grande. E quando o pai chegou até mim, que ela foi, a esposa, ela foi primeiro, depois ele foi, e aí ele disse, mas a gente tem uma vida muito boa. A gente viaja, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Assim, ele quis dizer assim, que não justifica tanto cansaço. E por que isso chegou até mim? Se ela está sinalizando alguma coisa para você. Então, assim, você tem que acordar para a vida. De certa forma, provavelmente você deveria estar vivendo em um mundo o qual você não estava, de fato, se vendo e se reconhecendo. Então, agora você vai ter que desconstruir para reconstruir novamente. Porque o que você está tentando jogar nela é a responsabilidade da dor. E ela está sentindo mais dor do que você, provavelmente. Então, eles viviam esse conflito e com a chegada da menina isso agravou. Então, assim, vai ter que acordar. Então, o universo jogou para acordar em algum momento aí da vida. E hoje eles estão fazendo terapia. Eu vou encaminhar essa criança para um gasto, para um acompanhamento e uma reeducação com a nutricionista necessário. Vou encaminhar para a neuro para que se feche o diagnóstico, porque está sob suspeita, né? A gente não fecha o diagnóstico. E os pais, então, do ponto de vista de vocês, é que os pais também precisam de um tratamento para poder... Tá bom, muito obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a mesa, as contribuições maravilhosas. E gostaria de chamar a Petruska para encerrar a nossa mesa. Obrigada, Valesca. Eu queria, eu sempre dou a palavra no final. O próximo Navegantes, a gente ainda não fechou, né? Foi uma sugestão de um amigo, o Antônio Aragão, a gente ainda está vendo isso. Mas agora você trouxe uma proposta interessante que eu acho que talvez encaixe, que é o papel da família no adoecer. Hoje em dia a gente não vê mais o adoecimento como do indivíduo, tá? Da família. Então pode ser o próximo tema, eu vou correr atrás para isso. Autismo a gente vai ter até o final do ano já de certeza, porque a gente está tendo uma colega que está vindo dos Estados Unidos, que tem um trabalho muito legal nas redes sociais sobre autismo. Ela tem um filho autista e os avanços que ela fez com o filho, hoje ela está terminando de construir isso e está divulgando para todo mundo. Então a gente está vendo um evento preparatório aqui para essa vinda dela por outra atividade que é desenvolvida também. Aí já é um outro grupo. Mas a gente deve trazer autismo também, tá bom? Voltando aqui para a gente encerrar, né? Todo mundo tem o que fazer também, né? Amanhã todo mundo acorda cedo. Eu queria agradecer a vocês, todos os palestrantes aqui, coordenadores, vêm de forma voluntária, passam o mês todo estudando, pesquisando para trabalhar aqui, fazer uma apresentação legal, né? Tem a boa vontade de saber que está vindo para uma roda de conversa, então não existe um saber, né? A gente compartilha saberes.
E aí o jeito que a gente tem de agradecer é uma lembrancinha que a gente sempre dá no final para cada um, né? Angélica, uma Moleskine, um beijo. Rita. Ana. E Valesca, você também. E pra gente encerrar, o que a gente está virando já rotina, eu queria chamar aos heróis da resistência, navegantes aqui que ficaram até o final, pra gente bater uma foto todo mundo junto.